Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui hoje. Daqui a pouco a Aline vai chegar. A gente vai falar sobre um assunto, né? Sobre mais um assunto sobre meditação. E a nossa convidada é a Aline. Vamos aguardar um pouquinho também as pessoas que estão chegando. Esse bate-papo é mais um da série, né? Sobre meditação e qualidade de vida. Essa semana a gente teve um bate-papo com o Eduardo. E agora vai ter a Aline que vai chegar daqui a pouco. Deixa eu achar ela aqui, vamos ver se ela aparece. Aline, cadê você? Deixa eu tava falando com ela aqui. Aê, a Aline tá chegando. Vamos lá. Sabrina também. Oi, tá me ouvindo? Agora eu tô. Bem, Tudo bem? bem, Eu ia você? falar, eu ia falar boa tarde, mas aí já é boa noite, né? Boa noite, mas tá de dia, porque escurece 9h30, 10 horas. Ah, bom, a gente tá. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas chegando. Eu vi que a Sabrina tá aqui, a Karina, o Eduardo entrou agora. Tem uma galerinha chegando. Adaptei aqui o cenário, menino. Você viu? Ótimo, tá ótimo. Ah, que saudade de você. Também. Bom, Ali, que cabelo. cabelo de quarentena, a gente dá uns tratos aqui. Bom, Aline, essa proposta, como eu te falei, né, a gente está fazendo uma série de lives sobre a meditação e o Eduardo começou, ele abriu essa semana falando da transformação da vida dele. E aí a gente também está com a proposta de convidar algumas pessoas para contribuir aí para contar um pouquinho da sua história, de como foi o início dessa jornada toda, né? E até eu vou contar um pouquinho da minha também, porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa que não é para ela, né? Tipo, acha que é muito. Imagina, como que eu vou conseguir ficar sentada, parada, sem me mexer, sem pensar em nada? E aí eu falo, não, a gente, como exemplo de pessoas normais, que a gente consegue sim ter esse foco, trazer essa consciência e você é um exemplo, assim, né? Uma pessoa que esteve próxima da gente por um tempo, acompanhando o nosso grupo de estudo, de meditação. Então a gente falou, vamos chamar a Aline aí para compartilhar. Se quiser falar um pouquinho aí de você, o que você faz, como que foi esse início dessa procura, né, pelo trabalho da meditação. Pode falar. Bem, quando eu iniciei essa trajetória, né? Como é que foi? Vamos pensar aqui, né? Não teve um dia D, né? Mas o que que aconteceu? No meu trabalho, a empresa passou por uma transformação, né? Onde eu trabalhava. E eu tive que assumir uma nova função. E essa função tinha muito a ver com liderar as pessoas, em facilitar reuniões, estar ali com a equipe. E eu não sabia, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou lidar com pessoas? Eu não sei lidar com pessoas. Eu sabia lidar, por exemplo, eu fechava faturamento, eu tinha contato com as pessoas, mas era mais pontualmente. Uhum. Muito desafiador, muito desafiador. Só que eu falei assim, tá, vamos encarar, né? E aí, quando eu ia para facilitar as reuniões e lidar com as pessoas, você vê como as pessoas são diferentes, porque você vai acreditando que, tipo, nossa, vai ser super legal, vai ser fácil, mas não é. Por que não é? Porque a gente tem que falar mais, aí tem o mais quietinho.
Então, eu ficava, meu Deus, como é que eu faço o mais quietinho falar, né? E aí veio a necessidade de entender um pouquinho mais sobre pessoas. Beleza, sentei lá, né, no oráculo Google e fui lá, né, como lidar com pessoas e tal. E aí, o que que eu percebi, né? Quando eu comecei a tentar entender mais sobre as pessoas, vinha aqueles textos, aquelas aulas no YouTube falando assim: para você entender as pessoas, você tem que se entender. Falei, tá, beleza. Então vamos me entender. E daí, quando eu comecei a olhar para mim, eu me decepcionei. No sentido de assim, né? Eu falei assim, tá, deixa eu entender melhor sobre mim. E aí eu comecei a pesquisar como autoconhecimento, tudo isso, né? E eu fui percebendo que eu não era. Eu não me relacionava bem comigo. Então, Hum. eu conseguia conduzir as coisas de uma forma mais leve, enfim, porque eu não conseguia lidar comigo. E quando eu digo isso, como que eu era, né? Eu era uma pessoa com muita raiva, muito impaciente, super ansiosa. Eu era daquelas pessoas assim, ó, estamos numa sala, beleza? Beleza. Eu falo a minha ideia, você fala a sua. Eu nem escutava a sua, porque a minha já era melhor, entendeu? Uhum. Então, assim, eu não aceitava muito. Eu sempre achava que a minha era melhor, que eu sabia mais, entendeu? Então, eu era aquela pessoa, assim, o ego era maior que eu, né? Eu, assim, tipo, né? Eu não conseguia escutar, eu não prestava atenção nas pessoas, porque eu só queria falar, né? E aí tá uma coisa muito engraçada, porque eu acho assim, quem fala demais, muito, é pouco ouvido, sabe? E aí eu fui percebendo, eu fui tipo, né? Falei, nossa, eu não vou conseguir lidar com as outras pessoas, porque eu mesmo não tenho escutativa, eu me explodo. Eu lembro que teve uma vez, Thaís, foi muito complicado, e até tem a Amanda que tá aqui, entrou agora, Amanda Gomes, que um acesso de raiva depois que eu saí tava indo embora para Cândido Mota, no carro de uma amiga, e a Amanda tava junto. E eu tinha passado por um momento de estresse que eu não lembro o que era. Eu só sei que eu tive um acesso de raiva muito grande, que eu comecei a socar o carro da minha amiga, sabe? E tipo, eu fiquei assim fora de mim. Controle. Oi? Você teve um descontrole ali que você quis liberar. Eu tive um descontrole muito grande que a minha amiga falou assim: "Eu não vou te levar para sua casa. Uhum. Eu não vou te levar para sua casa porque você não tá dentro de si. Eu preciso te acalmar." E eu tremia assim, ó. Eu tremia. Assim. E eu socava, eu falo, não dá para ser assim. E eu, tipo, meu Deus, não sei nem explicar. E aí, como que você chegou na meditação? Que você falou, não, eu vou aprender, eu preciso entender como funciona isso. Quando eu descobri que eu tinha um monte de problema, no sentido de não conseguia me controlar, eu me toquei. Falei, pera, né? E aí eu comecei a vir muita pergunta na minha cabeça, tipo assim, meu Deus, eu sendo assim, socorro, o que que eu vou fazer? Como que eu vou ser mãe? Como é que eu vou ter um marido? Tipo, eu comecei a pensar na minha vida daí. Começou pelo profissional. Uhum. Falei, nossa, como é que eu vou ter paciência de, por exemplo, lidar com a minha mãe quando ela estiver mais velha, sabe? E eu tinha muito medo também, Thaís, de alguma doença tipo Alzheimer, sabe? Eu comecei a refletir sobre várias coisas. E aí eu falei, meu, como melhorar, né? Como melhorar? E aí eu fui no oráculo, no tal do Google, como melhorar. Sim. E aí tudo que eu pesquisava, todos os vídeos que eu via no YouTube, porque eu gosto bastante de ler, mas eu gosto bastante de vídeo, né? Tudo que eu via, Uhum. tipo, falava, medita. Aí eu ia no outro, medita. Falei, ai meu Deus, medita. E eu sou super inquieta. Eu sou daquela pessoa, tipo, que acorda, que, tipo, lava a louça, tá lavando roupa, sabe? Tipo, eu não Tá paro. fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, né? Sim, Eu conheço uma pessoa assim. e eu não conseguia ficar parada, né? E Uhum. aí eu falei, tá.
eu falei, mas será que é tão simples assim? Porque eu via vídeos que falavam assim, não se cobre, resumindo, não se cobre. Eu também era uma pessoa que me cobrava muito. Teve um amigo meu que uma vez disse pra mim assim, Aline, você tem excesso de responsabilidade. Para com isso. Porque assim, ninguém precisa me cobrar, que eu me cobrava por 30 pessoas. E aí eu falei, tá, mas é tão simples, será, né? Fiquei meio assim. Fiquei estranhei. Falei, nah, fiquei meio assim, mas eu falei, tá, já que tá dizendo que vai dar certo, deixa eu começar. E eu comecei. Tipo, no outro dia, só com umas pesquisas assim, eu comecei. Sentei, né, ereta aqui, Uhum. tal. Quem disse que eu conseguia, sabe? Eu sentava e falava, tá, vamos lá. Aí começava, 3 minutos, parava. Aí eu falei, ai meu Deus, será que isso tá certo? Aí eu ia lá pesquisar de novo. Não, não se cobra, começa com o que você tem. Tá bom. E aí eu fui. Tipo, eu conseguia ficar 3 minutos. Eu não conseguia mais que isso. Às vezes até menos. Só que aí, tipo, eu falava, não, os mestres lá estão dizendo que não é pra me cobrar, então eu não vou me cobrar. E aí, Uhum. cobrar. E aí, Thaís, a primeira semana, 3 minutos. Segunda semana, 4 minutos. Terceira semana, 5 minutos. E aí eu fui. E aí eu comecei a me sentir mais calma, sabe? Só que assim, não de imediato. Muitas vezes Uhum. eu meditava e quando acabava eu não me sentia bem. Era estranho, me incomodava, sabe? Aquele, esse novo hábito. Mas mesmo assim, eu continuei e eu comecei a colher isso no meu dia, né? Então eu comecei Uhum. a mudar. E daí, o que que aconteceu? Eu comecei a ler um livro, eu comprei um livro, falei, bem, vou ler mais sobre isso, chamado Atenção Plena. E esse livro, ele vinha com meditação guiada, além do livro, que trazia Uhum. meditações e tudo, ele tinha uma meditação guiada. E assim, Legal. em paralelo, o que que aconteceu? As coisas foram acontecendo, né? Aí eu vi que tinha um workshop no Espaço Plenamente. Eu lembro quando você foi. Eu falei assim, Aí é a sincronicidade, né? As coisas começam a chegar. eu não sei, Thaís, eu não lembro. Eu lembro que eu vi que ia ter um workshop, eu falei, eu vou. Uhum. E fui. Quando eu cheguei nesse workshop, encontrei Eduardo. Encontrei Ione, vi uma galerinha aqui. Encontrei várias pessoas, que eu lembro que no dia tinha bastante gente e tal. E aí, a proposta era... O Eduardo contou da história dele, né? Que ele, Uhum. na live anterior. Quem tiver É, curioso, assista. Tá gravado, né? tá. E aí, eu falei... Eu vou continuar, né, nessa pegada, né? E aí, o Eduardo fez o grupo e eu comecei nesse grupo. Só que, como era esse grupo? Esse grupo não é só meditação. Uhum. A gente medita, o Eduardo traz todo o conhecimento dele, né? Assim, tipo, livros que ele leu, a Thaís também. A gente compartilha como é que foi o dia da gente, como a gente se sentiu. Então, foi um lugar que eu percebi, tá, Thaís? Com pessoas diferentes do meu meio, diferentes da minha idade. Então, assim, foi muito enriquecedor. Porque, assim, eu aprendi muito, 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 estando com vocês, assim, sabe? E, e a partir daí, os encontros eram na quinta-feira, em média 1 hora e pouco. Uhum. E tudo foi melhorando, sabe? Tudo foi se acalmando. Eu passei por um período, acho que não é todo mundo que sabe, há um tempo atrás eu sofri de somatização, né? Fiz psicólogo, né? E essa psicóloga me disse, por quê? O que que eu tinha? Eu tinha crises de ansiedade. E eu tinha falta de ar, queda de cabelo, zumbido no ouvido, batedeira. E a minha médica falava pra mim, você é ansiosa, você tá somatizando, o que você tem é uma crise. Eu não acreditava na médica. Eu achava que era algo físico. Então eu fui em todos os médicos de Assis. Se você precisar de indicação, você me pede, porque eu conheço todos.
E quando eu voltava lá, ela falava assim, Aline, o seu problema é psicológico, não sei o quê. Nananã. E eu tinha muito medo disso voltar, sabe? Porque foi um período que eu sofri muito. Foram 6 meses bem difíceis para mim. Então eu tinha medo. Então eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de me prevenir. Eu sou muito prevenida, sempre fui, sabe? Uhum. Eu conheci vocês, conheci o espaço, comecei a fazer a meditação, continuando e me aprimorando, conhecendo outras técnicas, né? Que, além da respiração, a visualização, experimentando. Enfim, foi assim, enriquecedor, né? Aline, eu lembro que você ficou bastante. Eu acho que você foi uma das pessoas que ficou mais tempo com a gente, né? Do começo, assim. Chegou a dar 1 ano, eu acho, não foi? Porque depois logo você foi, você mudou de país. E é legal, assim, abrir essa questão do grupo, porque eu lembro que quando eu passei, a minha situação foi bem parecida com a sua também, né? Eu trabalhava numa grande empresa. E, e eu passava muito tempo, eu morava em São Paulo, então eu passava muito tempo em trânsito, né? Minha casa era muito longe do trabalho e tal. Então, assim, eu comecei a ter uma crise de, tipo, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo nesse mundo, sentada 8 horas na frente do computador, passando em média 4 horas dentro de um ônibus, né? Ou de um transporte que seja. E eu comecei a ter crise de ansiedade de eu não conseguir dormir, ter dores no corpo, nossa, meu cabelo caía, e eu comecei a arrancar cabelo, assim, tipo, era um negócio de louco, assim. Tanto que eu lembro que eu cheguei a marcar consulta em psiquiatra, porque eu achei que eu tava ficando louca, porque eu falei, gente, isso não é normal, o que tá acontecendo comigo. Eu travava da coluna, aconteceu várias coisas, né? E aí eu lembro que eu só não fui no psiquiatra porque ele desmarcou a consulta e, e aí eu falei, ah, cara, não é pra eu ir, eu vou procurar outro jeito, porque eu sabia que se eu fosse ele ia me dar remédio para tomar para ansiedade. E eu falei, eu não quero isso. Eu já tinha, tipo, no passado, quando eu era mais nova, eu já tinha tomado alguns ansiolíticos, essas coisas. E eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. Eu quero ter uma vida saudável, natural. E o Eduardo já tinha exemplo de que ele meditava. E aí eu falo, gente, eu vou ter que uma hora tentar experimentar esse negócio, porque eu achava ele doido mesmo, sabe? Que nem ele contou na live passada, que ele ia no centro budista e eu olhava e falava, gente, imagina, não faz, tipo, não vou acordar às 7 horas da manhã para ir num centro, ficar lá parado meditando. Só que como eu vi a transformação dele, eu falei, cara, eu vou ter que experimentar esse negócio. E aí eu fui procurar um grupo também, porque eu não sabia como fazer. Acho que eu nem procurei, tipo, você ainda procurou no Google como fazer. Eu não, eu falei, eu preciso de alguém para me acolher mesmo. E aí eu comecei a frequentar um centro budista também. Só que dentro do centro budista tem toda a questão tipo, dos conceitos deles. E tinha coisa que eu ouvia que eu falava, gente, isso não faz sentido para mim, porque eu vim do cristianismo, né, da igreja católica, e aí eu ficava meio assim, eu falava, não, eu vou pegar o que eu preciso aqui, que era o que a monja trazia de conhecimento e a prática do silêncio, que para mim era super difícil, porque eu falava mais com os cotovelos. E agora, quando você fala essa história, né, tipo, quem fala muito não é ouvida, e é isso. Tem gente que grita, sabe? Tipo, e ninguém ouve. Por quê? Porque a pessoa quer atenção. É só isso que ela tá querendo. E aí, só que assim, passou esse período, beleza. Chegou depois eu parei até de meditar, eu não levei isso pra minha casa, sabe? Eu lembro quando a gente começou a morar junto, eu e o Eduardo, às vezes a gente combinava, vai, vamos acordar cedo pra meditar. Eu tava lá assim, ó, de repente eu tava deitando, sabe? Tipo, a gente acordava de manhã, de repente eu tava deitando. E aí eu era muito disciplinada, muito. Só que assim, eu fui persistindo. Eu frequentei salas de yoga, tipo, fui conhecendo várias técnicas. Só que uma hora eu falei, cara, não adianta. Se você quer uma transformação verdadeira, você vai ter que trabalhar o silêncio. Antes de eu aprender a meditar de verdade, eu falo que eu comecei a praticar o silêncio, né?
onde a gente morava, lá na comunidade em Piracanga, era muito comum as pessoas fazerem práticas de silêncio e passar o dia assim sem falar. Tipo, hoje estou em silêncio mesmo, de você encontrar as pessoas no meio do caminho e a pessoa quieta e não falar. E aí eu comecei a praticar isso. Tipo, hoje eu vou tirar o dia para ficar em silêncio. Eu participava de retiros também que era só em silêncio. E a primeira vez que eu sentei para meditar e eu senti, escutei o meu silêncio, né, a minha voz interior, eu falei, gente, isso é maravilhoso. Eu não preciso gritar para as pessoas me ouvirem, porque primeiro eu preciso me ouvir. Eu preciso descobrir quem eu sou. Eu preciso, mesmo quando a gente fica assustado, igual você falou, eu comecei a ver o que eu não gostava em mim, né? Você começa a ver coisas que você fala, eu não gosto disso em mim, mas aí eu falo, tá, tudo bem, eu quero compreender por que que eu não gosto e por que que eu sou assim. Porque, na verdade, a gente, não existe, para mim hoje não existe bom e mal, né? Não existe uma pessoa ruim. Ela simplesmente está passando por uma situação na vida dela que faz com que ela haja de uma determinada maneira, né? Que pode ser não bom para os outros e isso vai voltar para ela. Então eu falo, a primeira coisa, antes de eu aprender a meditar, foi primeiro silenciar. É isso, sabe? Falar menos, ouvir mais, né? Entender que a opinião dos outros é importante, que não é só o que eu penso que é certo, né? E que não existe certo e errado. São pontos de vistas, né? E assim, claro, aí eu comecei a frequentar outros grupos também para me ajudar nessa caminhada. E para mim foi muito importante. E ainda é. Então, quando eu vejo, assim, que nem você falou, foi muito legal participar porque você aprendeu muito comigo, com o Eduardo, na verdade a gente também está aprendendo junto. E o grupo da meditação, eu falo, é para todo mundo realmente se unir e um aprender com as experiências do outro, sabe? Não tem essa de quem sabe mais ou não. São conhecimentos que a gente traz para compartilhar isso junto. Ô, Thaís, enquanto você estava falando, eu acho assim, ó, quando a gente entende que mesmo sendo algo tão simples, pode transformar a sua vida, que é o quê? Eu vou parar por 3 minutos e respirar no meu silêncio. Uhum. E, e aí você vê muita gente falando assim, eu não consigo, eu não tenho tempo, tá tudo bem, porque sabe o que é isso? É medo. É medo de, tipo, encontrar alguma coisa, entendeu? De, tipo, Uhum. tá, se eu vou entrar e depois o que que eu vou fazer com o que eu descobri, entendeu? E aí, né? Uhum. Comigo. Tipo, às vezes eu olho pra mim e eu falo, meu, será que quem trabalhou comigo trabalharia, tipo, de novo? Porque como eu era, sabe, chata, vamos dizer assim, né? Tanto minha família também, minha mãe, minha irmã, elas chamavam eu de coronel, sabe? Por conta desse autoritarismo, né? Claro, né? A gente carrega coisas que faz a gente ser assim, né? Mas assim, o que eu quero dizer para as pessoas é não tenham medo do que vocês vão encontrar. Às vezes pode incomodar, sabe? Uhum. É libertador, sabe? Você vai ser melhor, você vai ser uma melhor irmã, melhor esposa, melhor amigo. E assim, um fato muito curioso que eu comecei falando do que eu colhi, sabe, nesse um ano, e falando assim, vamos pegar um exemplo prático, sabe? Você começa a perceber como você agiu, como você agiria numa situação e como você agiu. Eu lembro um dia que a minha mãe trabalhava comigo, né, aí no Brasil. E nas quintas a gente tinha o grupo, certo? 7 horas. E aí, beleza, minha mãe sabia, tal. Aí teve um dia que eu tava lá trabalhando, fui me trocar. A hora que eu saí da empresa, a minha mãe lá na porta, porque me esperando pra ir embora.
Quando eu vi, e tipo assim, já era mais de 6 horas, era 6 e pouco quase. Quando eu vi aquilo, como que eu teria reagido? Pelo amor de Deus! Ela sabe que eu medito de quinta-feira. E narará, eu já tinha tipo assim, nossa, já ia ter, sabe, destilado Uhum. na minha mãe, né? Aí eu teria agido dessa forma. Só que assim, eu compreendi isso depois. Como que eu agi, né? Falei, oi mãe, minha mãe, nossa, esqueci que você tinha meditação. Desculpa, eu vou pegar um ônibus, porque era perto um ponto, né? Eu falei, não, mãe, imagina. Tipo, a minha mãe já não é uma mocinha, né? Falei, não, mãe, tô com o carro aqui, a gente tá na saída, eu levo a senhora e depois eu volto, né? Eu vou avisar o Eduardo que eu vou chegar um pouco mais tarde, tá tudo bem. Simples assim. Isso não me incomodou, sabe? Tipo, não tipo, ai, tá bom, eu te levo, sabe? Ai, que saco, sabe? Não. Eu simplesmente falei isso pra minha mãe. Aí eu levei ela, voltei, eu falei, nossa, nem me incomodou, entendeu? Porque isso teria me Uhum. incomodado, porque eu era uma pessoa controladora, ansiosa, eu gosto de horário, entendeu? Só que a gente tem que entender que a vida não segue um script, né? Você vai Sim. encontrar algumas coisas pelo caminho e você vai ter que responder. O que que é mais importante para mim naquele momento? Foi o conforto da minha mãe, Claro. de ela não ter que pegar um ônibus, entendeu? Se eu tenho essa possibilidade de chegar 10 minutos atrasada. E quando eu comecei a ver isso no dia a dia, sabe? Meu chefe chegou em mim e falou assim, porque assim, quando a gente começa a meditar, a gente sai querendo que todo mundo medita. Foi bem o que o Eduardo disse. Você começa a querer que todo mundo medita, você fica, ai, porque você começa a ficar tão bem, né? E aí eu peguei e falei, e eu comecei, né, nessa pegada. Depois eu percebi que não, cada um tem seu tempo, cada um tem, né? E comecei a ficar na minha. Falei, tô na minha aqui. Chegava lá na empresa, comprei aquele seu sprayzinho de hortelã, espirrava Ah, por tudo, eu tenho um aqui que ele não sai de perto de mim, ó. tá? O pessoal dava risada, mas assim, como Vou eu tava, dar. ele falava, deixa ela espirrar o negócio dela. E aí, ó. E aí meu chefe chegou em mim, né? Olhou pra mim e falou assim: o que você tá fazendo? Você tá diferente. Você tá mais calma. O que tá acontecendo? Eu olhei e falei, tipo, ele falou, tô meditando. Ele, nossa, você mudou. Que legal. E saiu. Eu falei, E sabe, aí, que legal. e aquilo, né? Ele passou até a querer te ouvir mais do que antes que você falava, e ninguém te dava atenção. Você achava que ninguém estava te dando atenção ou não queria te ouvir. Com esses Comigo exemplos, aconteceu muito isso, porque tipo, eu ainda reclamo um pouquinho, mas eu era muito reclamona. Muito. Tudo eu reclamava, tudo eu reclamava. E aí eu percebi que depois eu comecei a pensar, sabe? Quando você vai reclamar e você fala, mas pra que você vai reclamar disso? Tipo, vai tirando um peso, né, das costas, assim. Você fala, não, tá, entende por que que isso aconteceu, e se aconteceu e não vai do teu jeito, então tá tudo bem. É, tenta ir para outro caminho e as coisas vão melhorar, sabe? Tipo, tentar ver o lado positivo também, né? eu Então, também. assim, para mim foi ficando mais leve. Claro, a gente trabalha para ter um equilíbrio, né? Tanto que muitas pessoas às vezes me procuram e elas falam assim, ai, eu não sei mais o que eu faço, porque eu me descontrolo e eu preciso de mais controle na minha vida. Aí eu falo, gente, ninguém tem que controlar nada. A gente tem que ter equilíbrio. Porque se tem controle, uma hora vai ter descontrole, né? Se você quer controlar muito a situação, uma hora você não vai aguentar. E aí a bomba vai explodir. Então, busca harmonia, equilíbrio. E como que a gente faz isso? Se observando, né? Silenciando e olhando de fora a situação, o que que está acontecendo. Então, eu vejo assim, a prática da meditação, ela é exatamente isso, né? Você conseguir observar a situação de fora. Não é que você. Porque tem gente que fala, eu não consigo pensar em nada, ficar em silêncio com a cabeça. Mas não é que você não vai pensar em nada. Você simplesmente vai ser um observador para você tomar umas atitudes melhores, mais consciente, né?
O Eduardo Sim, está falando que o que você pensa e sente vira realidade. E é isso, né? Então, tipo, se a gente vibra medo, vai vir coisa para você passar medo mesmo, né? Você vai ficar nessa. Você vai criar essa realidade, né? Então, a e Sabrina falou também que você atrai o que a gente pensa, e é isso. assim, e é muito doloroso, sabe? Porque eu sofria muito, porque você querer controlar tudo é impossível. Você não tem. Hum. Eu acho que as pessoas achavam, tipo assim, essa menina é meio louca. Tipo, eu não conseguia controlar certas coisas, sabe? E hoje eu olho e falo, ah, legal, pode ser assim também, sabe? Porque assim, uma E coisa que você eu não conseguia controlar porque você queria controlar tudo. tudo, e é assim, né? A gente fala muito de resiliência. Uhum. Eu falava, não, eu sou resiliente. Eu sou. Mas eu achava que resiliente. Aí, beleza. A gente tá num debate aqui, a tua ideia ganhou, por exemplo, né? Eu aceitava aqui com você, mas eu sofria, entendeu? Então, acho que você ser resiliente é você aceitar, se adaptar e não sofrer. Eu não, eu Uhum. falava, beleza, Thaís, mas na minha cabeça tava assim, nossa, que bosta. Não sei a palavra aqui. É. E não, não, tipo, não, eu não quero nada, vai dar errado. Eu nem, tipo, te incentivava, sabe? Eu Uhum. ficava assim, "Não, vai dar errado, porque eu sei. Porque, não. Hoje eu falo, legal, também pode ser assim. E mesmo que eu esteja enxergando que talvez vá dar algum problema, a gente experimenta do seu jeito, depois experimenta do meu, depois experimenta do outro. Ô, E não Aline, sofra. e aí, sim, o Eduardo está querendo saber mais das suas mudanças físicas e emocionais. E eu também queria saber como foi você levar essa prática para sua casa. Porque assim, eu vejo que comigo demorei muito tempo. Eu ia na aula, ia no encontro, lá eu meditava. Chegava na minha casa no dia a dia, você acha que eu ia sentar a bunda lá para respirar? Não ia, né? Então, assim, foram muitos anos mesmo para eu falar, não, Thaís, se você não colocar isso como prática no seu dia, as coisas não vão funcionar, né? Então, como foi para você pegar tudo que você aprendia na semana e colocar para no seu dia a dia, né? Tipo, Thaís, eu sempre fui muito disciplinada. Então, assim, eu sempre gostei muito de experimentar. Então, quando eu comecei esses momentos de silêncio, eu comecei na minha casa mesmo. E logo já falei para minha mãe. Nos 3 minutos eu fazia no meu quarto e tal. Quando eu comecei a colher, eu já queria ficar mais tempo. Então, às vezes eu ia para o quintal. No fundo da minha casa tem um corredor e tem um vaso de planta lá no fundo. Eu falei, vou meditar lá no vaso de planta. Que é um negócio de estômago, que eu esqueci o nome. É uma planta de. Enfim, bom, old. E pegava uma almofadinha, ia pra lá e falava assim: mãe, agora eu vou meditar lá no fundo. Não vai pra lá. E às vezes eu ia pra lá, a minha mãe, às vezes meu tio queria ir pra lá, minha mãe falava assim: Aline tá meditando aí. Então, assim, eu comecei. Eu sou muito de querer experimentar. Eu não. Até porque a minha profissão exigiu que eu fizesse isso, né? Então, eu comecei a praticar já na minha casa, já todo mundo começou a entender. A minha mãe mesmo falava assim, pelo amor de Deus, não para esse negócio, que você tá 1000 vezes melhor do que você era, né? Então ela me incentivava, né? Quando eu ia pro meio do quintal, eu ficava lá no sol. uhum, E assim, as mudanças que eu colhi, eu tive muito mais coragem e aceitação. Um exemplo de coragem é decidir deixar o emprego que era bom, muito bom, numa empresa muito boa, e pegar uma oportunidade aqui em Portugal. uhum, Então, assim, eu não tinha essa coragem antes, porque eu tinha medo, medo de errar, medo, eu tinha muito medo. Eu me sinto, eu não sei se o que é isso, o Eduardo pode explicar melhor, mas eu me sinto mais inteligente. Eu não sei se é porque eu tenho foco agora para ler as coisas e para assistir aulas, então eu consigo estar mesmo assistindo a aula, sabe?
Então eu comecei, acho que, a absorver melhor fisicamente. Que você começou a se colocar presente, né? Viver o momento do agora, que é o que a meditação proporciona, né? O estado de presença e o que vai te trazer? A sua mente vai abrir, você vai gerar uma expansão de consciência e vai se abrir para novas possibilidades. Então, o medo que você tem ali, ele vai se desfazendo. Porque é aquilo, né? Quando você só enxerga um caminho, você tem medo, você tem dúvida de seguir outro. A partir do momento, porque você só pensa no futuro ou no passado, nas coisas ruins que você viveu no passado ou no que pode acontecer no futuro. A partir do momento que você toma consciência do seu presente e você traz esse silêncio, esse eu observador, que eu falo, né, de você olhar com mais consciência, abre vários caminhos na sua cabeça. E aí você fala, cara, se não der isso aqui, eu posso ir para cá, eu posso ir para cá, eu posso ir para cá. E tá tudo bem, Nossa, você resumiu. Você não é? começa a ter opção, sabe? Uhum. E assim, fisicamente, Thaís, o fato de eu ter essa consciência da postura quando eu vou meditar, melhorou muito a minha postura. Eu era uma pessoa extremamente torta, sabe? Por Uhum. exemplo, sento numa cadeira, eu consigo me sustentar, porque antes eu ficava assim, e agora eu fico assim, e não dói. Uma outra coisa extraordinária, faz mais. Eu não vou mentir, mas eu vim pra cá vai fazer um ano. Faz mais que eu não tomo remédio. Eu tomei um remédio aqui, eu não tomo remédio. Não tomo. Tipo assim, não tenho dor de cabeça, às vezes fica um pouquinho. Eu era tipo a rainha do dipirona. Eu era a rainha Uhum. do dipirona. Então, hoje eu fico com a dor de cabeça e eu falo assim, tá, fica aí. Daqui a pouco ela passa. E Uhum. vai, passou. Tipo, eu suporto mais a dor, sabe? É engraçado, mas é. Eu suporto mais a dor. E eu não É, porque tomo. a dor nada mais é que um indicativo de que tem alguma coisa interna e emocional que não está bem. Então, se você está presente, se você está meditando, se você está consciente, você vai conseguir enxergar onde está rolando o apego que está gerando essa dor. Eu vejo, eu também, eu não gosto de tomar remédio, eu falo, eu só busco remédio se eu estiver realmente morrendo. Por quê? Porque se eu tomar o remédio, eu vou estar anestesiando essa dor. E quando você se anestesia, você não consegue olhar o que é essa dor, né? Aliás, eu nem fico doente. Às Sim. vezes, essa uma dorzinha, no outro dia sumiu. Não me Uhum. pergunte, mas foi depois que eu comecei a meditar. E eu li, né, que ajuda mesmo. Até É. no imunológico, né? E Então, aí que quem está tem. a questão da qualidade de vida, né? Que até é um item que a gente traz, né? Meditação e qualidade de vida, né? Então, assim, por quê? Porque a qualidade de vida, tipo, a gente trabalha com um ser integrativo, de você ter boas escolhas. Então, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, né? Se alimentar com alimentos saudáveis. Então, tipo, tudo que você está se nutrindo, ouvir coisas boas, né? Ler livros, estudar, filmes que você assiste. Se vem de um lugar consciente, você está se alimentando de coisas que vão te trazer qualidade de vida, né? E a prática da meditação, ela contribui para isso. Eu não estou É, conseguindo acompanhar o que as pessoas estão falando. nem sei, porque eu sou, eu sou, eu A sou. Cris falou que, aqui, ó, que a meditação abre a cabeça da gente, né? Eu lembro O quando a Luiz Cris. falou que na semana passada ele começou a meditar e tem feito bem, mas os pensamentos ainda vêm. Luiz, é normal, eles vão continuar vindo. O que você não pode é se apegar a eles. São apenas pensamentos. Deixa ele passar, né? E eu acho assim, Thaís, também. Às vezes eu sento para meditar e eu falo assim, nossa, parece que hoje eu fiquei muito avoada. E tá tudo bem, porque eu sou uma pessoa inquieta. No outro dia, às vezes eu chego num estado
que é extraordinário, que só quem medita chegar lá, sabe? Num nível Sim. de... Eu não sei explicar, gente. É uma delícia. E tem Essas dias, coisas a gente deixa o Eduardo explicar. Eduardo, explicar. Só que tá tudo bem, eu acho assim, vai da disciplina, sabe? Você sentar e fazer, sentar e fazer. E tem dia que vai ser, que você vai estar mais, né? Perdendo mais o pensamento, vai, você volta, vai, você volta. Tem dia que não vai, que fica. Porque eu sou assim, né? Então, e mesmo assim, não tem problema. Eu todo dia faço. Todo dia eu Hum. faço. Não fiz um dia e agora, nunca mais vou fazer. Tudo bem, outro dia eu faço. É 1 minuto do dia que você tira para fechar o olho e respirar, já muda tudo. Eu sempre falo, eu dou dica para as pessoas que eu atendo, que tem crise de ansiedade, né? E aí eu falo, gente, não importa onde você esteja, você pode estar trabalhando, sua mente está a mil, você está surtando. Meu, vai no banheiro, senta lá, respira, faz 3 respirações, você já vai ver que mudou tudo. Tipo, muda. Parece que outro momento, assim, né? Uma coisa que o Eduardo ensinou, e eu nunca mais esqueci, eu levo como se fosse meu celular, é o seguinte, às vezes eu me encontro num estado, porque assim, às vezes eu tô num ambiente cheio de pessoas e tal, e o que as pessoas falam me geram desconforto, eu começo a suar, eu começo a ter, meu coração acelera, e eu vejo que aquilo tá me causando alguma coisa, eu já percebo, eu já falo, opa, isso tá me desconfortando. Se o que a pessoa falou não faz sentido pra mim, normalmente é isso. E eu vou querer responder, e eu tenho que pensar como responder, porque eu também não posso magoar, então eu começo. Aí eu paro, opa, 8 respirações abdominais. Aí eu paro e começo. 1, 2, e aí baixa, aí eu falo, beleza. Aí eu consigo. Então eu faço Uhum. muito no meu dia a dia, e foi uma coisa que o Eduardo ensinou no grupo, e eu carrego comigo como se fosse meu celular. Porque Não, e a respiração tá com a gente a todo momento. É só a gente saber inspirar, expirar, né? Porque a gente fica ofegante mesmo, a gente fica correndo tanta coisa, passando tanta coisa na cabeça, que a gente descontrola. A hora que a gente vê, a gente tá respirando aqui, aquelas respirações curtas, que faz a gente se sentir cansada. Aí se você para, dá uma pausa, 1 segundinho e respira, você começa a trazer a neutralidade de novo. e eu Gente, se não vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui para a Aline ou para mim, aproveitem. Vamos ver o que tem. O Eduardo falando que a meditação ela reforça o sistema imunológico, né? Sem pensamentos e sem sentimentos ácidos. O pH do corpo fica mais básico e alcalino. legal. E a Cris aqui mandou que a imunidade dela mudou com a meditação. É isso mesmo. Eu vi que ela falou aqui que realmente a Cristal ela teve um episódio que ela ficou internada muito mal, com uma pneumonia. E era no E ela falou que você ajudou ela, né? e eu não conseguia respirar abdominal, viu, Thaís? Pra você ver que o meu padrão de respiração era muito aquilo que o Eduardo comentou, né? Fuga ou luta, né? Que você fica ossos. Então, o meu padrão de respiração era só Uhum. aqui pra cima, né? Puxa, sim. Não sei se você lembra no grupo que às vezes o Eduardo dava alguns exercícios e eu falava, nossa, como foi difícil pra mim. Como foi difícil pra mim respirar abdominal. E hoje eu já consigo, sabe? E sabe uma coisa que eu achei legal que você trouxe? Da questão da sua postura. Que hoje você anda mais alinhada. Por quê? Porque também você consegue ter mais consciência da sua apresentação. Se sente confiante. Você não precisa andar encurvada. Você não precisa se encolher. Então, assim, hoje você tem mais confiança em você. Então, você quer se mostrar mesmo, né? Tipo, porque quem tá aparecendo aí é a sua luz, é o seu eu superior. Você não tem mais aquela. Você consegue ter controle do seu ego, né? Então, você não fica mais se recolhendo. Vem de um lugar de mais natural, assim, com tudo isso. A Olha lá, várias pessoas aqui Karina, que falando que belezinha, comecei a começaram. meditar.
começou a meditar por causa de você. Ai, que linda. Eu vi a Não, é Lu muito começar. legal, porque a Aline levou várias pessoas, amigas dela, para o grupo depois. Tem gente até hoje com a gente. E, assim, é incrível mesmo. Eu sou muito grata por essas transformações, assim. E eu fico muito feliz aí dessa jornada. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. E assim, o Thaís, Hum. recente, né, uma indicação aí de livro para quem está começando. Eu e a Aham. fez um esquema, a gente lê um livro junto, chamado 10% Mais Feliz. Você já leu? Não, esse não. Olha, o que que é? Era a jornada de uma pessoa extremamente cética que começou na meditação. Então, ele é um jornalista, ele era um jornalista nos Estados Unidos. Esse livro é um best-seller por lá, enfim. E, e, e ele sofreu um ataque de pânico ao vivo quando ele estava fazendo jornal. Uhum. Ele fez várias coisas de guerra, cobriu várias coisas, enfim, não vou ficar dando spoiler aqui, tá? Sim. Mas, mas ele conta a trajetória dele de como uma pessoa cética, que não acreditava em nada e que julgava muitas pessoas, tipo assim, ai, a Thaís, ai, com essa voz mole. Então ele narra várias situações, ai, eu vou acreditar nela. Uhum. Então, aí, ó, aí o Eduardo acabou de comentar. Então é um livro sensacional. Eu acho que eu nunca li um livro tão rápido, porque eu me identifiquei demais. E ele conta como é que foi a trajetória dele, porque ele também tinha essa pegada igual a sua, tipo, Uhum. budista. Então ele fala, meu, a meditação ela é uma ferramenta, sabe, de foco. Então Uhum. ele desvinculou, né, isso porque ele falou que ele não queria, né, levar para esse lado e tal. Enfim, aí ele conta a história dele, ele conta como que ele passou a ser uma pessoa mais, como que eu posso dizer, menos preconceituosa, sabe? Diante das pessoas e das religiões. É sensacional o livro. Eu recomendo fortemente. Ah, legal. Vou dar uma pesquisada. Pelo jeito, o Eduardo já leu, porque ele tá dando várias dicas aí. Ele conhece. Ah, é verdade. Bom, a gente ainda tem um tempinho. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode aproveitar. Olha, minha sogra entrou aqui. É, E é é, legal. a Karina falando, né, que ela não sabe por que ela demorou tanto tempo para ela descobrir isso. Mas assim, não se cobre também, Karina, porque cada um tem seu tempo. Tem pessoas que estão descobrindo com 50, com 60, com 80 anos, e isso é maravilhoso, né? É, o importante é que, tipo, as coisas vêm na hora que você precisa, né? Tipo, no momento certo, na hora certa. Eu falo, É, esse, o trabalho do caminho do autoconhecimento, para mim, hoje eu falo, antes eu era assim, eu me julgava muito e eu queria aprender muita coisa, eu achava que eu sabia tudo, aí você descobre que você não sabe nada, e eu falo, é maravilhoso, porque quando você menos sabe, mais você aprende, mais você tem coisa para aprender, né? A sim. Eliane falando que descobriu com quase 50. A Eliane é do nosso grupo também. Aliás, a Eliane é a próxima que vai vir aqui conversar com o Eduardo. Então, vocês fiquem ligados que a Eliane também está com a gente já faz um tempinho. E vai ter live com ela. Assim, não vai pensando que, por exemplo, uma vez aconteceu uma situação que eu fiquei brava, sabe? Tipo, eu fiquei brava, não lembro o que que era. Aí a pessoa Uhum. assim, ué, mas você não medita? Tipo, tá, tudo bem, eu Achei medito. que estava iluminada. Mas assim, não quer dizer que você não vai ficar bravo com as coisas. Sim. Ué, antes eu ficava brava e eu ruminava isso, tipo, uma semana, entendeu? Uhum. Então, aquele problema ficava comigo, dormia comigo, eu não dormia. Então, assim, você é ser humano, você vai sentir tudo que você tem que sentir, mas você vai lidar É. melhor. Eu não sei você, se você já passou por isso, alguém já falou isso pra você, Thaís? Mas você Que? não... Não, então é isso que tem que tomar cuidado, porque as pessoas começam a achar que você é plena. Gente, não. A gente ainda está aqui encarnado, vivendo experiências,
E, meu, tem hora que dá vontade de surtar, por dentro tá gritando. Eu gosto de acompanhar o Instagram do Chivão, você já viu? Que ele manda umas de vez em quando, assim, que é tipo isso, por dentro às vezes você tá explodindo, mas por fora você tem que manter a calma, né? E aí esse é o caminho, esse é o processo, porque é um desafio todos os dias, todas as horas, né? Então, assim, claro, a gente tá na jornada. Somos, Dando é isso aí, né, Cris? Somos seres humanos, não tem jeito. amor de E. meu carro, eu vou ficar brava. Ai, ai, ai. Viagem, Não, mas. enfim. É. E assim, Bom, Cris, a gente ainda tem uns 10 minutinhos, eu acho, aqui. E aí eu queria propor para a gente fazer, então. Olha o Eduardo tirando sarro da minha cara. Eu sou muito irônica, muito. Tipo, alguém falou aí que você ria de você mesmo. Cara, eu dou tanta risada de mim, que aí eu falo, gente, como eu sou tonta, sabe? Ou dou risada das minhas próprias desgraças mesmo. Tipo, quando eu tô num buraco, que eu tô lá sofrendo, sofrendo, aí eu olho e falo, Thaís, como você é boba, por que você fica se apegando a isso? Ou senão eu aponto mesmo pra mim e falo, tipo, você tá vivendo isso, tá passando isso, porque você se colocou nesse lugar. Agora você tem que se virar e sair sozinha. Trazer autorresponsabilidade, não é? A gente tem que trazer isso, é autorresponsabilidade, não tem como. Não adianta eu culpar o outro, culpar o mundo das coisas que estão acontecendo com a minha vida. ô, o Nishi tá aí. Oi, Nishi. Gente, vamos fazer então um minutinho só de uma respiração para a gente experimentar tudo isso que a Aline vive, né? Que a gente trouxe aí para vocês. Se alguém nunca pensou em sentar para meditar, vou convidar agora então. Fábio falando oi. Bom, como que a gente pode começar? Se tiver alguém aí que nunca teve essa experiência, gente, é muito simples. Eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, alinhar um pouquinho a coluna. O importante é a gente se manter pelo menos ereto, né? Não precisa ter rigidez, manter o corpo calmo, tranquilo. E Mas, assim, você pode estar sentado ou com as pernas cruzadas, se estiver numa cadeira, pode colocar os dois pés no chão também. E simplesmente feche os olhos, observe como está a sua respiração. Vai trazendo calma, serenidade. Pode fazer uma respiração bem profunda. Foca a sua atenção no ar que entra e no ar que sai pelas suas narinas. Observa as sensações do seu corpo, as vibrações do seu corpo. Se tiver algum ponto que está incomodando, sentindo alguma dor, observa só. Observa o que esse pontinho aí está te trazendo. Você pode também imaginar uma luz dourada em cima da sua cabeça, que vai te banhando, vai entrando pelo topo da sua cabeça e banhando o seu corpo, fazendo uma varredura pelo seu corpo. E vai observando como que essa luz ela vai passando pela sua cabeça, pelo seu rosto. Sinta o fluxo do ar que entra e sai. Deixa essa energia te banhando pelo pescoço, pela sua garganta.
descendo pelos seus braços, pelo seu tórax, passando pelo peito. Observe essa energia no centro do seu peito. Essa energia ela vai descendo, passando pelo seu abdominal, pelos seus órgãos. Pela sua região dos genitais, se dividindo pelas suas pernas. Conforme ela vai descendo pelos seus pés, ela vai criando um circuito energético por todo o seu corpo. Deixa ela passar pelos pés, retornando à terra. Se vier algum pensamento, deixa ele passar. E bem devagar, aos pouquinhos, vai trazendo sua consciência de volta. Vai observando os sons ao seu redor. E quando você sentir, vai se mexendo, mexendo os pés, as mãos. Observa a temperatura do seu corpo, como está agora. E a hora que você sentir, você pode abrir os olhos. Bem-vindo de volta. Bom, Bom, né? demais. Vamos ver aqui, opa. E é Oi, isso, gente. Dani. Em poucos instantes a gente traz uma calma, uma leveza, né? Ô, Thaís, uma coisa também, quando você falou colocar os pés no chão, eu não conseguia andar descalço de jeito nenhum. Eu tinha uma aversão a andar sem chinelo. Uhum, Necessidade de andar descalço. sim. Porque aí você entra em contato com a terra, né? Com a mãe natureza. E uma coisa também, e você traz o aterramento, né? Então, assim, o que que acontece? A nossa mente, ela é tão perturbada de pensamento, de atividades, de coisas que a gente tem para fazer, que a gente vive aqui, ó. A gente vive no ar, só pensando, pensando, pensando. E aí, quando você coloca esse pé no chão, esse pé na terra, o que que você faz? Você se enraiza, né? Você toma posse do teu corpo mesmo, porque é isso que acontece, né? A nossa mente, ela é tão ativa que às vezes a gente esquece de observar as sensações do nosso corpo, né? Então assim, essa meditação eu gosto de fazer, às vezes sentada com o pé no chão, para sentir isso mesmo, para sentir essa conexão, né, com o todo. E, gente, a gente está chegando no final. Pareceu aqui para mim que eu tenho mais 18 segundos. Então, eu vou agradecer a Aline. Obrigada, Aline.
Essa semana a gente vai ter outra live, vai ser com o Eduardo e com o Felipe, que é aqui do espaço, daqui da cidade. E obrigada para todo mundo.